Vamos lá, meus amados, vamos continuar com as 7 cartas do Apocalipse. E hoje iremos falar sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Está inserida em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 12 até o 17. Versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Qual o significado da palavra Pérgamo? Pérgamo significa elevado ou alto. Pérgamo também tem uma derivação da palavra pergaminho, ok? Pérgamo significa elevado, alto. Pérgamo tem a sua derivação da palavra pergaminho. Pérgamo, ele fala sobre a igreja sob o favor imperial entre os anos 316 depois de Cristo até o ano 500. Bom, nós já falamos anteriormente que todas as vezes que se refere ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor daquela igreja, tá ok? Então, nada sabemos quem é o pastor desta igreja, a igreja de Pérgamo. Existem algumas suposições de ser Antipas, e poderia ser também Demétrios, como João fala na sua terceira epístola, né? Falando Demétrios, Antipas, a minha fiel testemunha, lá no versículo de número 13, o próximo versículo nós iremos falar sobre isso. Poderia também ser Antipas, Demétrios, ou uma pessoa, ou um apóstolo, né? Que seria já descendente dos apóstolos que foram discipulados pelos apóstolos da época. Espada aguda, no original significa pesada e longa. Essa espada ela era usada pelos romanos não para ferir os seus oponentes, e sim para matar. Por isso que era citado de espada aguda. Versículo de número 13 diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, trono de Satanás. Há diversas denominações do diabo ou também de Satanás, ou seja, diversos nomes, né? Caluniador, Satanás como adversário, tem uma função negativa, como a antiga serpente. Leia Apocalipse capítulo de número 12, versículo 9 também, fala sobre o acusador de nossos irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, enfim, uma série de denominações que nós damos ao diabo. Eu quero abrir aqui um parêntese e dizer para vocês que não existe na Bíblia a palavra Lúcifer. Na Bíblia não tem Lúcifer. Ah, não, porque está na Bíblia Lúcifer. Não tem Lúcifer. Se por acaso falarem que tem Lúcifer, você pede para poder ver na Bíblia. E também não diz que Lúcifer ele era um regente de coral. Aonde foi que está na Bíblia que Lúcifer regia coral? Lúcifer ele era um querubim. Querubim ele era guardião. Tá ok? E vou fechar parênteses aí. Tá bom? Bom, trono. O trono aqui em questão, ele fala lugar onde Satanás exerce autoridade como se fora rei. Como se fora rei. Eu quero fazer aqui 2 observações. Primeiro, alguns comentam que essa colina havia de trás da cidade, com aproximadamente 300 metros de altura, onde tinha muitos templos e altares dedicados à idolatria. Poderia ser ainda vários tronos de Satanás, tendo em vista vários templos, que cada templo teria um trono, tá bom? B. Outra interpretação é que a invasão de Pérgamo é atribuída ao monarca Eumens II entre os anos 197 a 159 depois de Cristo. Esse rei, segundo Plínio, criou uma biblioteca que chegou a 300 mil volumes. É quem libertou os invasores bárbaros, da qual comemorou sua vitória com essa honra em uma estátua em homenagem a Zeus. Essa estátua media aproximadamente de 34 a 37 metros de altura. Poderia ser esse o trono de Satanás. Poderia ser. Existem apenas suposições. Bom, Antipas. Nada se sabe ao certo, mas sabemos que era uma fiel testemunha.
testemunha aqui em questão. Diz o seguinte: sabe-se que foi convertido em Jerusalém, conhecendo pessoalmente o apóstolo João. Foi servir como bispo da igreja de Pérgamo. Existem duas testemunhas falsas naquela igreja, Balaão e Nicolaítas. Ao que Antipas foi contra, ou seja, quando existia essas doutrinas falsas dentro da igreja, Antipas ele foi contra essas heresias que estavam colocando ali. Tá bom? Simão Metrafates nos diz que Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e queimado, sendo aquecido ao máximo, e seu corpo literalmente cozido nas brasas abrasadoras, tá bom? Ou seja, aquelas chamas que do boi, né, em brasas, o seu corpo ficou totalmente cozido nas chamas abrasadoras. Seguindo, versículo número 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos ver aqui. Doutrina de Balaão, abre parênteses, Coré, Datã e Abirão. Doutrina de Balaão era uma rebelião. Ou seja, em Números 16, Balaão e Balaque, em Números 22 a 24, foram falsos ensinadores, como nos dias atuais que estão no meio de nós, né? Trazendo algumas denominações, né? Algumas denominações e algumas pessoas causando heresias para que algumas pessoas se corrompam, né? Pois nós sabemos que estamos nos últimos dias da igreja na terra. Bom, dentro dessas doutrinas de Balaão, eu quero destacar aqui algumas características. Olho mau, malícia, algumas coisas que estavam inseridas dentro daquela igreja, a saber, olho mau, ou seja, a malícia, orgulho, o egoísmo, e sensual, que era a imoralidade. Balaão se prostituiu no caminho da rebelião. Números 22, 32. Segunda característica que eu quero destacar aqui é a imoralidade. Imoralidade no grego significa porneia, ou seja, todo tipo de imoralidade as pessoas estavam colocando ali naquela igreja, na igreja de Pérgamo. Versículo de número 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Nicolaítas, na igreja de Éfeso, o Senhor diz que aborrecia as obras dos Nicolaítas. Aqui, ele aborrece as doutrinas, pois o mal sempre se alastra. Sempre tem pessoas para fazer o mal, mas nunca para fazer o bem, não é verdade? Pessoas que até às vezes nos dias de hoje querem fazer o mal, mas não querem de maneira nenhuma fazer o bem. Ok? Versículo de número 16, penúltimo versículo para nós concluirmos essa carta. Diz aqui, ó, o 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Espada, o Senhor Jesus virá como espada. Então, a próxima vez que Jesus vir agora, ele vem buscar o seu povo, né? Depois que ele buscar o seu povo, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com eles. Iremos subir. Depois, quando ele vir, ele não vem mais como Salvador, ele vem como juiz para julgar aqueles que desprezaram a palavra dele, a palavra do Senhor. Versículo de número 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Comer do maná escondido. O que isso quer dizer? Os gnósticos ofereciam vantagens abertas mediante as práticas imorais, seus prazeres e a satisfação na parte carnal do homem. O maná era um tipo de Cristo, o pão da vida, João 6,48. Ele caía no deserto, não era do deserto. Os judeus, a tradição judaica e os judeus, eles dizem que o maná tinha o cheiro e o gosto de baunilha. Que coisa linda, né? Tinha o gosto e o cheiro de baunilha. Deveria ser uma coisa maravilhosa. E eu creio
que assim como acharem também a arca, os 3 utensílios, né, que eu tenho certeza que vai estar dentro da arca, que são o maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Eu creio que esses 3 elementos ainda, quando encontrarem a arca, estarão intactos dentro da arca, tá bom? Bom, uma coisa que eu quero destacar, no sul da Argélia, em 1932, depois de condições atmosféricas incomum, houve precipitação de uma matéria embranquecida, sem cheiro, sem gosto, de espécie farinácea, ou seja, não tem nada a ver essa espécie branca que aconteceu lá na Argélia com o maná lá que foi dado ao povo de Israel. Bom, eu quero destacar aqui também a pedra branca, da qual esse versículo 17 ele fala. Pedra branca era conhecida ao escravo, era concebida a um escravo liberto. Então, quando o escravo ele era liberto pelo seu senhor, ele recebia uma pedra branca. Era também concedida ao vencedor, como nós estamos vendo, vamos ver aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a sua parte B. Era concedido também a um guerreiro que vencia uma batalha. Era concebida a um homem que era absolvido em um processo. Então, nesses 4 casos aí, nós vemos dentro da Bíblia que era concedido uma pedra branca. E o interessante também, que quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos outro nome. Ninguém sabe que nome nós iremos receber. O Senhor vai nos dar uma pedra branca com um novo nome. Que você seja fiel até a morte, para que naquele grande dia o Senhor possa te dar uma pedra branca. Que Deus abençoe.